Olá pessoal, tudo bem? Você está prestando vestibular para medicina, em especial para a Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC? Uma boa estratégia para você treinar para os vestibulares é você refazer as provas anteriores. E eu vou corrigir com vocês aqui a prova de 2020 do vestibular da UMC, a parte de matemática, tá bom? Então, se liga aí no vídeo que a gente vai começar a correção. Vamos lá, questão 16. A questão 16 diz o seguinte: desejando cercar um terreno retangular, um fazendeiro dispõe de 400 metros de arame. Sabe-se que um dos lados é limitado por um rio, retificado que não necessita de cerca. A máxima área que pode ser cercada é em metros quadrados igual a... Bom, então, a gente tem lá um terreno retangular, então, tem um terreninho lá retangular, só que tem uma parte desse terreno aqui que tem um rio. Então, a parte de trás ali do terreno tem um rio, então não vai cerca nessa parte de trás, vai só aqui nas laterais e aqui na frente. Como eu não sei a medida dos lados, eu vou colocar aqui, ó, x e x, e aqui y, tá? Como ele falou que ele dispõe de 400 metros de arame, ele está falando do perímetro desse retângulo. Então, o perímetro, a expressão que representa o perímetro é 2x mais y igual a 400. Por que eu não vou usar isso aqui? Porque ele falou que é um rio retificado que não necessita de cerca. Então, nessa parte aqui, ó, não vou colocar cerca. Tá. Ele quer saber a área máxima. Como que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, vai ser y vezes x. Então, como eu vou resolver isso aqui? Na primeira equação que tem o perímetro, eu vou isolar o y igual a 400 menos 2x. Tá, maravilha. O que eu faço agora? Substituo na equação de baixo. Então, no lugar desse y, eu vou escrever 400 menos 2x. Então, vai ficar 400 menos 2x vezes x. Então, isso vai dar 400x menos 2x ao quadrado. Se a gente colocar em ordem pelo maior expoente, menos 2x ao quadrado mais 400x. Beleza, então a minha área ficou em função de x. Ele quer saber a área máxima. Como que eu calculo a área máxima? Como a expressão é o resultado dessa função da área, eu vou calcular o valor máximo de uma função do segundo grau. Como que a gente calcula o valor máximo? Para calcular o valor máximo de uma função do segundo grau, é só a gente calcular o y do vértice. E qual é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. Como calculo delta? B ao quadrado. Então, 400 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Sobre 4 vezes o a, que é 4 vezes menos 2. Bom, aqui é menos 4 vezes 2 vezes 0, isso aqui vai dar 0, tá? Multiplicando por 0, dá 0. Então, vai ficar menos 400 ao quadrado, que é menos 160 mil, dividido por menos 8. Menos com menos dá mais, então 20 mil metros quadrados. Então, é essa área máxima que eu vou ter nesse terreno, alternativa C. Beleza? Então, um exercício de função do segundo grau, tá? De valor máximo de uma função. Beleza? Envolvendo perímetro e área. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a questão 17. A questão 17 diz o seguinte: numa maratona, as
probabilidades de que os corredores x, y e z consigam chegar ao final são iguais a 1/4, 2/5 e 2/3, respectivamente. Então, a probabilidade de que apenas um deles chegue realmente ao final da corrida é... Então, vamos lá. Ele deu para a gente a probabilidade deles chegarem. Então, a gente tem o corredor X, o corredor Y e o corredor Z. Então, a probabilidade de chegar do Y é 1/4, do X é 2/5 e do Z 2/3. E de não chegar? De não chegar é só eu fazer 1 menos 1/4, que vai dar 3/4. 1 menos 2/5, que vai dar 3/5. E 1 menos 2/3, que vai dar 1/3. Por quê? Porque como 1 representa 100%, então é só eu fazer todas as possibilidades e tiro a de chegar. O que sobra? A de não chegar. Tá, então vamos lá. Ele quer que apenas um possa chegar. Como a gente vai resolver isso? Então, vamos fazer aqui. O x pode chegar. Então, o x chega. O y não. E o z também não. Então, o y chegar 1/4 vezes do y, o x chegar é 1/4, o y não chegar é 3/5 e o z não chegar 1/3. Multiplicando isso, dá 3/60. Maravilha. Agora eu vou fazer do x não chegar, o y chegar e o z também não chegar. Então, vai ficar 3/4 vezes 2/5 vezes 1/3. Multiplicando tudo isso, vou ter 6/60. E, finalmente, eu tenho a probabilidade agora do x não chegar, do y não chegar e do z chegar. Então, essa continha vai ficar 3/4 vezes 3/5 vezes 2/3. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. 18/60. Então, o que eu vou fazer agora? Vou somar esses resultados aqui. Então, 3/60 mais 6/60 mais 18/60. Isso vai dar 27/60, que dá para simplificar por 3, 9/20. E eu vejo isso na alternativa A. Tá bom? Então, um exercício aí de probabilidade, beleza? Probabilidade é um assunto muito recorrente em vestibulares. Então, nesse aqui, foi essa questão que a gente teve, tá bom? Vamos para a questão 18. A questão 18 diz o seguinte: considere um cilindro circular reto cujo raio da base e altura medem x centímetros e 4 centímetros, respectivamente. Um cone circular e reto deve ser construído tendo a mesma base e o volume do cilindro. Então, a altura do cone deve ser em centímetros igual a... Então, é um exercício aqui de geometria espacial. Então, ele fala que a gente vai ter um cilindro, tá? Então, vamos construir aqui um cilindro. Então, temos um cilindro. E ele falou para a gente que o raio desse cilindro é x. Então, vamos colocar aqui, ó. O raio é x e a altura é 4. Tá, como que eu calculo o volume desse cilindro? Então, o volume vai ser π vezes raio ao quadrado vezes altura, tá? Então, isso dá 4x ao quadrado vezes π. Beleza.
ele falou que também a gente vai ter um cone. Então, vamos construir um cone aqui. E o que esse cone vai ter de especial? Esse cone, ele vai ter o raio igual ao raio do cilindro. A altura eu não sei, vou pôr H. Só que o volume dele tem que ser igual. Como que a gente calcula o volume de um tronco? 1/3 da área da base, que é πx², vezes a altura. Como os volumes são iguais, vamos igualar. 4x² vezes π igual 1/3 de πx² vezes h. Aqui a gente pode simplificar, como é tudo multiplicação dos dois lados, o x² com x² e o π com π. E vai sobrar o quê? Vai sobrar 4 igual a h sobre 3. Multiplicando então, o h aqui vai dar 12 centímetros. Então, a gente vai ter isso aí na alternativa D, tá bom? Um exercício de geometria espacial que está comparando o volume do cone com o volume do cilindro. Aplicando a fórmula, a gente chega aí no resultado facilmente, tá bom? Vamos lá para a questão 19. A questão 19 diz o seguinte: a equação 2x² mais 2y² menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Ele quer saber qual é o verdadeiro, tá? O que isso representa. Então, vamos copiar essa equação aqui, ó. 2x² mais 2y² menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0. O que eu vou fazer? Para tirar esse 2 do x² e do y², eu vou dividir a equação inteira por 2. Bom, dividindo toda essa equação por 2, como vai ficar? Vai ficar x² mais y² menos 2x menos 3y menos 3 sobre 2 igual a 0. O que eu vou fazer? O termo independente vou passar para o segundo membro, para o lado direito. E vou organizar isso aqui. x² menos 2x mais y² menos 3y igual a 3 sobre 2. Isso aqui está com cara de ser a equação da circunferência. Para eu ter certeza, eu vou ter que completar quadrados. Como que eu faço isso? Ó, peguei a parte que tem x, peguei a parte que tem o y, e aqui 3 sobre 2. Para completar um quadrado perfeito, é só eu fazer o seguinte. Eu pego esse termo aqui do meio, por exemplo, esse termo que tem x, eu divido por 2, tá? Eu pego o número que está aqui, divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Eleva ao quadrado, dá 1. Como eu fiz isso de um lado da equação, eu adicionei 1, eu tenho que fazer do outro lado da equação também, tá bom? Então, vamos adicionar o 1 aqui também. A mesma coisa aqui. Eu pego esse 3, divido por 2. 3 dividido por 2 dá 3 sobre 2. Eleva ao quadrado, dá 9 sobre 4. Então, adiciono 9 sobre 4 aqui também. Beleza? Por que eu fiz isso? Transformei isso aqui num quadrado perfeito. Ó. X menos 1 ao quadrado. Transformei isso num quadrado perfeito. Y menos 3 sobre 2 ao quadrado. E aqui, fazendo o MMC, resolvendo, isso dá 19 sobre 4. A equação de uma circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, desse lado, eu vou ter que raio ao quadrado é 19 quartos. Tirando a raiz quadrada, vai dar raiz de 19 sobre 2. Então, eu tenho a medida do raio. Então, vamos analisar as alternativas. Ele fala, o A não representa uma circunferência. Não, representa sim. Representa uma circunferência de raio raiz de 3. Não, o raio é raiz de 19 sobre 2. Representa uma circunferência centrada na origem. Não,
o que é o centro da circunferência? É esse número e esse número, seria o A e o B. Não, também. Item D, representa uma circunferência de raio 19 sobre 2. Sim, representa sim. A gente acabou de calcular aí o raio, tá bom? E representa uma circunferência centrada no menos 1 e 3 meios. Não, é no 1 e 3 meios, não no menos 1 e 3 meios. Então, essa aqui também está errada. Então, a alternativa certa aí é a alternativa D. A gente teve que transformar uma equação geral em equação da circunferência, tá bom? Beleza, vamos para a questão 20. Questão 20 diz o seguinte: o produto das raízes da equação 3 elevado a x sobre 2, tudo isso elevado a 4x menos 2 igual a 27 é igual a... Bom, gente, propriedades de potência. Primeiro, vou multiplicar esse de dentro com esse de fora. Multiplicando, eu vou ter 4x ao quadrado sobre 2 menos 2x sobre 2. Fatorando 27, dá 3 elevado à terceira. Como dá para simplificar o 4 com 2, vai ficar 2x ao quadrado e o 2 com 2 menos x igual a 3 elevado à terceira. Equação exponencial. As bases são iguais, eu igualo os expoentes. 2x ao quadrado menos x igual a 3. A gente vai cair numa equação do segundo grau. 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a 0. Ele quer o produto das raízes. O produto das raízes de uma equação do segundo grau é só a gente fazer C sobre A, tá bom? Então, o C é menos 3 e o A é 2. Então, vai dar menos 3 sobre 2, que é a alternativa E, tá? Então, um exercício que mistura aí equação equação exponencial, tá? E uma função do segundo grau, beleza? Se tiver sabendo direitinho essa parte, aí vai conseguir resolver de boa. A prova da UMC, normalmente é prova tranquila, tá? Como são 5 questões de matemática, a gente vai ter uma mais trabalhosa, tá? E as outras 4 são questões que são questões medianas ou questões até fáceis para serem feitas, beleza? Bom, então, esse aí é a parte dos testes de matemática, tá? Do vestibular de 2020 da UMC. Fiquem ligados que a gente vai fazer depois a parte aberta também de física, tá? E os outros vestibulares anteriores. Obrigado por ter assistido aí, até a próxima.